Você já se perguntou o que é teologia? Quer começar seus estudos teológicos, mas gostaria de uma definição básica, simples, para começar a sua jornada? Se esse é o seu caso, esse vídeo pode te ajudar. Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero te dar uma definição geral do que é teologia. E depois destrinchar essa definição geral em 5 outros elementos básicos, elementares, de fato, para que nós entendamos esse conceito. Principalmente, esse vídeo é para você que está começando a sua jornada, seus estudos teológicos e precisa de uma base, algo simples, mas para começar a se aprofundar nesse campo tão amplo e tão profundo que é a teologia. Ao longo do vídeo eu vou indicar alguns livros, na verdade 3 livros, e se você puder comprar através do nosso link está na descrição desse vídeo, o link na Amazon, adquirindo através desse link, você nos ajuda, você apoia esse canal, para que a gente possa melhorar sempre o conteúdo e a qualidade dos nossos vídeos. Então, como definição geral, de acordo com a etimologia da palavra, a palavra teologia é composta por 2 palavras gregas, theos e logia, ou logos, que significa Deus e palavra, discurso. Então, de modo geral, assim, bem simploriamente, a palavra teologia significaria um discurso sobre Deus, uma palavra sobre Deus. Então, teologia seria a área em que se detém a estudar sobre Deus, seu agir no mundo, a sua natureza e a sua auto-revelação. Então, partindo dessa definição geral, de acordo com a teologia cristã, nós temos 5 elementos. O primeiro elemento da definição da teologia seria o próprio Deus. Deus é o objeto de conhecimento dessa ciência chamada teologia. Não um objeto como um objeto das ciências naturais, um objeto que pode ser circunscrito num ambiente de laboratório, pode ser analisado, estudado de uma forma fria. Deus é uma pessoa, segundo a revelação das Escrituras. Então, Deus não é esse objeto nesse sentido, mas é o alvo do conhecimento, é o tema principal e a fonte da própria teologia. É o objeto que a teologia se detém a conhecer, a buscar a conhecer. O segundo elemento é o próprio homem, o sujeito desse conhecimento, aquele que quer obter o conhecimento, né, sobre Deus. O problema é que esse homem, esse sujeito na teologia, é, em primeiro lugar, limitado pela própria condição de criatura. Nós estamos falando de um Deus que é infinito, que é eterno, que é ilimitado, e de um ser humano, uma humanidade que é limitada pela condição de criatura. A nossa compreensão de Deus é limitada. Mas além da nossa condição de criatura, nós também somos limitados por nós somos não somente limitados, mas o nosso entendimento é obscurecido pela nossa condição de pecadores. Então, por sermos não somente criaturas, mas pecadores desde a queda, a nossa compreensão de Deus, além de limitada, é obscurecida, é corrompida. Quem fala muito bem sobre essa condição do ser humano e essas limitações do ser humano é Jonas Madureira, um pastor brasileiro que escreveu esse livro, Inteligência Humilhada. Existem alguns capítulos em que ele se detém a mostrar essa nossa condição miserável de seres que são não somente limitados por sermos criaturas de Deus, criaturas criadas por um Deus infinito, mas também o agravante do pecado que corrompe, inclusive, a nossa capacidade de pensar sobre o próprio Deus. Em terceiro lugar, o terceiro elemento é a revelação. Então, o método pelo qual nós podemos conhecer a Deus, dado que Deus é infinito, esse objeto de conhecimento é infinito, e nós somos limitados e pecadores e, portanto, afastados, separados de Deus, um abismo entre nós, como que é possível a comunicação entre esses dois e o conhecimento do homem acerca de Deus? Isso se dá através da revelação, é o método pelo qual Deus se faz conhecido. E aqui, na verdade, é uma autorrevelação. Deus decide revelar-se a si mesmo por sua própria bondade e vontade. Então, apesar da nossa limitação e do obscurecimento da nossa mente, o conhecimento de Deus, a teologia, é possível e é confiado porque o próprio Deus decide
se revelar. E o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, nos ilumina a mente e nos faz capaz de compreender as verdades que Ele revela na Escritura. Até aqui, uma outra indicação, eu não tenho ele em mídia física, mas eu consultava muito esse livro na época do seminário, que é o livro do Alistair McGrath, Teologia Histórica, Sistemática e Filosófica. Um livro que é excelente para quem está começando nos estudos teológicos. Se eu fosse indicar um único livro para você iniciar estudos realmente teológicos, seria esse, porque ele já reúne em si conceitos da teologia sistemática, conceitos da teologia, um panorama da teologia histórica e também a interseção entre teologia e filosofia na teologia filosófica. Se você quer um vídeo especificamente sobre as áreas da teologia, deixa aqui nos comentários que eu farei um vídeo mais à frente, dividindo, explicando as possíveis divisões dentro da própria teologia. Em quarto lugar, além de Deus como objeto do conhecimento, o homem como sujeito do conhecimento e a revelação como método pelo qual Deus se faz conhecido, nós temos as Escrituras, que é a fonte suprema da teologia. As Escrituras Sagradas é a forma como nós hoje conseguimos conhecer a Deus. Porque, na verdade, Deus ele se revelou na história através dos seus atos, através da sua palavra que era dada aos profetas, na própria pessoa de Jesus, a revelação final e suprema de Deus aqui na terra, a encarnação de Jesus Cristo. Mas essa revelação histórica, ela chega até nós hoje através do registro nas Escrituras. Um registro inspirado por Deus, feito por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus, para que nós pudéssemos confiar nessa palavra que hoje vem até nós. Uma terceira indicação de literatura para entender melhor o que é a Escritura e como nós podemos ler a Escritura é o livro do Michael Bird chamado Toda a Escritura é. Nesse livro ele traz 7 verdades acerca da Escritura que ele destrincha melhor ao longo do livro e que nos ajudam a entender diante de que livro nós estamos. É um livro qualquer, como qualquer outro? Eu devo lê-lo como qualquer outro? Esse livro nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a própria Escritura. E por fim, o último elemento da teologia é a própria teologia, a disciplina teológica, que é um sistema, na verdade, né? A teologia é a disciplina que estuda a revelação de Deus, registrada na palavra, estuda a interpretação dessa escritura, dessa revelação ao longo da história da igreja, e como a teologia, como as doutrinas bíblicas foram desenvolvidas ao longo dessa história da igreja, ao ponto de serem sistematizadas, serem organizadas de uma forma temática. E por fim, como essa teologia, essas doutrinas bíblicas são aplicadas em nossa vida cristã, tanto de forma individual, pessoal, na nossa espiritualidade, como de forma comunitária, de forma pastoral, nas nossas comunidades de fé. Então esses são os 5 elementos da teologia: Deus, o homem, a revelação, as escrituras e a própria teologia em si. Se essa definição te ajudou a compreender um pouco melhor o que é teologia, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, compartilhar com alguém que também quer começar na jornada de estudos teológicos e deseja conhecer e entender o significado da teologia, e deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos, alguma dúvida que você tenha. Como eu já disse aqui, pretendo fazer um vídeo sobre as áreas da teologia, então também não se esqueça de assinar as notificações do canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Vocês perceberam que é uma definição básica, simples, mas que é uma ajuda para você começar, e se você adquirir esses livros que eu indiquei, eu tenho certeza que também começará a se aprofundar nessa jornada. No mais, meu muito obrigado por ter assistido até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.